bem-vindos a mais um episódio do podcast 4x1, 4 Mulheres e o Propósito. Eu, Merielle Basílio, estou aqui hoje com a Lilia Chateau, com a Bianca Fola e com uma convidada super especial e super novinha, né, meninas? Pois, né, mas não precisa falar. Gente, eu não consegui conter. Ana, seja bem-vinda. Ana Evas, ela é estrategista digital e especialista em expandir negócios de empreendedoras. Então a gente vai vir aqui à nossa mesa, né, fazendo trocas pra gente entender qual é o trabalho dela e como ela chegou. E sabe o que é legal? Com 24 anos, ela também é estrategista de gestão de crises. Aí, eu já tô em crise. Eu tô em crise. Você me proibiu de falar de idade. Eu tô em crise com 24 anos, já empreendedora, entendeu? Tem 11 colaboradores. Tem 11 colaboradores pelo país todo e faz gestão de crise. Eu tô em crise, porque com 24 anos eu não tava gerenciando nem a minha faculdade. Nada, a crise da vida. prova, entendeu? Você tava em crise quando ia fazer a prova, Eu tava nessa crise, entendeu? E o legal, sabe o que é? Ela tem na bagagem dela, ela vai contar pra gente com todos os detalhes, grandes nomes que ela já atendeu. Ela não vai falar os nomes óbvios, né? A gente conta o milagre, mas não conta o santo. Então ela já fez estratégia para personagens, né, participantes do Big Brother e para outros lugares assim, e ela vai contar. Ana Evans. Chique, né? Chique. Poderoso. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, meninas. É um prazer receber. estar aqui. Estou animadíssima para esse podcast e vou tentar contar um pouco aí dessa jornada maluca. Ana, para começar, conta um pouquinho para nós da nossa jornada, da sua jornada de empreendedorismo. Como você começou e como você se tornou a estrategista digital hoje? Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Meus pais tinham um salão de beleza, eles não tinham com quem me deixar. E então minha vida inteira foi estar dentro de um salão de beleza esperando ele, só que eu, como uma boa capricorniana, não conseguia ficar parada, ficava agoniada. E aí eu comecei a, de fato, tentar ajudar ali de alguma forma. E aí eu fui assistente de cabelo, não fui muito boa nisso. Eu era péssima, na verdade. Aí fui pra recepção pra cobrir uma menina uma vez, e aí acabei ficando, fui gerente do salão. E aí eu me formei como maquiadora profissional. E aí, estudando para ser maquiadora profissional, né, e além disso, como divulgar o meu trabalho, eu entrei no marketing, que na época era muito raso ainda, né, não tinha tanto conteúdo sobre ser social media, sobre trabalhar gerenciando redes sociais. E aí foi quando eu comecei a pensar, será se isso dá para aplicar em outra empresa? Será se isso funciona em outras pessoas? Porque na época eu não tinha muitos seguidores, mas eu ia para eventos de lançamentos de maquiagem, eu recebia os recebidos dos sonhos. Eu falei assim, eu acho que isso pode funcionar para outras empresas. E aí eu comecei a conversar com amigas empreendedoras, com pessoas que tinham empresa que eu conhecia, para começar a cuidar e fazer meu portfólio. Nisso eu validei o trabalho, comecei a trabalhar com isso. Na época, cobrando um preço bem simbólico. E aí eu comecei a ver as coisas acontecendo. Aí eu falei assim, bom, acho que esse é o caminho. Aí algum tempo depois, eu abri a Ivy, que se tornou uma equipe, né, que gerencia redes sociais, mas além disso cuida da expansão de outras marcas também. Então, calma, você era especialista, você era maquiadora, e aí você foi atrás de entender o marketing digital para usar na sua própria empresa. Sim. Então você foi estudar para implementar algumas coisas na tua empresa. Sim. E aí você descobriu um novo nicho de mercado para você como profissional, é isso? Exatamente. E isso foi antes da pandemia, né? Então, as pessoas não entendiam o que era, de fato, o gerenciamento de redes sociais. Só que eu sempre fui desbocada e convenci a pessoa que aquilo era o que ela precisava. E aí foi quando a pandemia chegou e as pessoas começaram a perceber que meu trabalho era extremamente necessário, que as empresas precisavam daquilo para se destacar. E aí foi quando as coisas foram crescendo, tomando outra proporção, né? Então, durante a pandemia eu era sozinha ainda na empresa, né? Foi ano passado que chegaram 11 colaboradores. A gente começou o ano com 2 e terminou com 11, por causa da expansão. Tá? Viu? Pra você quem fica com medo de crescer? É, corajosa, né? Muito bom. Conte-nos mais. Aí começou com 2, terminou com 11. Sim. Porque as coisas começaram a tomar uma proporção que as mãos já não davam mais conta. Então, eu precisei sair um pouco do operacional, de ir no cliente, fazer vídeo, fazer foto, aí faz a legenda, aí faz o design. Eu precisei perceber que eu não podia mais ficar naquele estágio e comecei a ter uma pessoa para cada função da empresa. E aí foi quando eu montei uma equipe de 99% mulheres. Eu falo que eu só tenho uma taxa de homem. É a cota. É a cota. E só. Eu já trabalhei com outros homens e não deu muito certo. E a gente é uma equipe
totalmente multidisciplinar, mas que cada uma tá ali focada num setor para ser melhor naquilo. E sempre dando oportunidades pra gente se conectar, estar ali uma pela outra. Então eu gosto muito porque a gente criou uma relação que cada uma tá ali se a outra precisar, independente se aquilo é minha função. Que massa. Nossa, é uma visão legal, porque sempre que eu vejo de falar sobre equipe, eu também só trabalho com mulheres. E eu sempre fico tentando achar um motivo. Eu não sei qual é o motivo disso. É uma sensação de conforto, é um lugar de estar... Será que isso tem a ver com alguma coisa anterior, assim, que a gente quer colocar como padrão pra gente uma proteger a outra? Você percebe isso? Ou é simplesmente porque elas são mais habilidosas que os homens, que você tem essa sensação de contratá-las? Eu acho que são vários fatores, né? Eu acho que o primeiro é a simplicidade de você ter um olhar pela outra. Então, por exemplo, se uma tá com cólica, a outra vai compreender. Se uma tá com um filho que tá tendo problema na escola e precisa correr, a gente vai entender. Um homem, normalmente, ele não entende esses pontos. Ele acha que ele vê isso como fraqueza. E não era essa a intenção. E a outra situação era descredibilizar muito o que a gente estava fazendo. Então, quando eu colocava um homem no meio de um monte de mulher, ele não conseguia compreender, na maioria das vezes, aquela dinâmica e o conhecimento dessas mulheres. E aí acaba entrando em conflito. Então, eu acho que, como é um grupo muito fechado, eu acho que a gente acaba tendo uma dificuldade com isso e eu não sei por quê. Mas legal isso, né? E aí você traz uma coisa que as pessoas falam muito, que as mulheres competem muito entre si. E ela fala assim, não, eu já trouxe um grupo e montei um grupo em que a gente tem essa afinidade e a gente tenta se apoiar sem competição, né? Sim. Cada uma especialista dentro da empresa na sua área para ser melhor ainda naquilo que faz. Sim. Que é um lugar, é Ela uma faz forma a de ver. gestão dessas mulheres, Isso. né, Lilian? Cada uma com a sua competência. De alguma forma, é um valor seu. É. Entendeu? Sim. É uma decisão sua como líder trabalhar com outras mulheres, Sim. entendeu? Então, e quando você traz isso, que é um valor seu, e coloca isso como um valor, como uma cultura da empresa, Todo mundo adere. o homem sai. É. O homem não fica, porque a cultura da empresa, que é encabeçada por ela, é uma cultura onde valoriza, tem a empatia pelo universo feminino. E o E legal... traz isso como um valor importante a ser respeitado na entrega do serviço. Então, ela tem essa cultura. Mas tem uma coisa Aí legal o que você homem, falou ó, do sim, valor, e não é só homem, né? Os valores que ela prega, mesmo outras mulheres que não se identificam com aquele tipo de valor também não vão ficar. Não vou ficar. Não fica. E isso é muito legal de trazer para o negócio, porque o nosso negócio, a gente já falou em outros episódios, tem a identidade do dono. É você, ele é uma empresa, mas é a sua identidade, é a sua essência. São os seus valores que você está colocando. Não. A gente fala muito nisso, depois você vai continuar, mas todo dono tem que ter clareza de quais são os valores negociáveis e inegociáveis. O que eu posso negociar com os meus colaboradores e o que eu não negocio. Isso aqui não é admissível. Então, quando você fala, por exemplo, um colaborador não entender que aquela mãe, que aquela colaboradora tá com problema com o filho na escola, não entender, não ajudar, porque isso não é a minha função, é dela. Mas se ela tem com problema com o filho dela, o problema é dela. Isso pra você é inegociável. Inegociável, não só para os colaboradores, mas como os clientes. Se o cliente não entende, Também ele tá não é. demitido. Da mesma forma que os colaboradores. Cultura forte. Isso, Porque cultura forte. eu acho que tudo na vida tem imprevistos, né? A gente não é máquina, a gente tá ali o tempo todo lutando pelo negócio, mas a gente precisa entender que imprevistos acontecem. Então, quando a pessoa não entende, não entra nessa dinâmica também, ele acaba adoecendo a equipe. Então, a gente tem uma cultura também de perguntar, o que tá te deixando ansiosa? Então, se a pessoa falar... Quando um cliente ele não tá ali naquela dinâmica, todo o formulário vai vir com o nome do cliente. E eu falo assim, olha, eu tô adoecendo minha equipe inteira por causa de um cliente. Aquele dinheiro tá valendo a pena? Isso, Legal. maravilhoso. Então, Isso a é bom. gente não aceita isso também. É isso. E assim, valores negociáveis dentro da minha empresa eu não aceito falta de qualidade. Não importa, não aceito correndo, não aceito nada. Eu não aceito que você perca a sua vida por aquele trabalho. Então, pra mim, a pessoa ter a liberdade dela de escolher o momento que ela vai fazer, desde que ela me entregue no prazo acordado, não tem problema. E eu sempre falo, né? Somos todas empreendedoras de sucesso. Então, cada uma ali é uma empreendedora dentro de um único negócio.
Então, você, independente da sua conta bancária ou o tamanho da sua empresa, você é uma empreendedora de sucesso. E a gente faz tudo de acordo com aquilo que a gente precisa e não daquilo que a gente quer. Então, por quê? A gente precisa entregar um projeto. Aconteceu um imprevisto. A outra não está nesse projeto, mas ela vai tomar a frente e vai ajudar. Então, acontece muito isso, porque a gente precisa fazer aquilo, então a gente vai dar tudo de si. Ela fortalece o intraempreendedorismo. É o Ela ecossistema. gosta, ela faz ter colaboradores que têm um perfil intraempreendedor. Não é só sobre o seu cargo, é sobre o projeto todo que todo mundo vai ter que entrar. Nesse momento, é ela e ela. Ela não pode, quem entra? Isso é muito Sim. legal. É a visão o de novo, ecossistema. na verdade, é o novo modelo que hoje em dia funciona mais no mercado de trabalho. Não só para todos os negócios. Que Sim, bom que você tá mas- falando que é novo, porque eu É tenho novo. certeza que as pessoas que estão assistindo novo. estão se sentindo como eu, porque eu tô aqui. Eu faço o que eu faço há 18 anos e faz muito pouco tempo que eu deixei de tentar atender alguns clientes para não colocar a minha sanidade mental em jogo. Até muito pouco tempo atrás, o cliente falava assim: você faz um evento para mim amanhã? Você pegava lá. Se eu tivesse a minha agenda livre, eu falava: faço. Aí eu transformava a minha vida numa loucura. E a Pra dos seus atender. colaboradores também. Exato. E aí faz 3 anos que eu decidi, não, eu preciso de pelo menos 5 dias úteis para fazer um evento se eu tiver a data disponível. Aí eu pergunto para vocês que têm aqui mais ou menos a idade parecida com a minha. É uma geração que já vem rápida na tomada de decisão e já consegue ver isso com mais facilidade? As gerações mudaram muito, né? A minha geração não é a geração dela, né? Então a geração mudou muito. Só que tem um fato muito importante. Além das gerações estarem muito diferentes, o mercado de trabalho mudou depois da pandemia. Hoje as pessoas não trabalham só por salários, elas trabalham por Sim. valores. Eu estou naquela empresa porque o que aquela empresa também tem para agregar na minha vida profissional? Não é só salário. Eu vou aprender com você? Você vai me dar Sim. novas oportunidades? Onde eu vou crescer? Então, hoje em dia, o líder precisa ter uma mentalidade muito diferente de um líder de 10, 15 anos atrás. Que é o que ela está Sim. trazendo. A geração nova não é mais a que trabalha só por salário. Não é sobre dinheiro. E Não é tem sobre outras dinheiro, coisas não é. também que tem muito a ver com a personalidade, o perfil dela. É o perfil dela. O perfil pessoal dela, ela como ser humano, ela impõe um valor, né? Impõe, não, assim, ela leva esse impacto para ela. Então a forma dela ver o mundo. Porque todas as pessoas da geração dela não são todos que têm essa percepção, Não. que têm essa visão. Mas Não, ela, como acontece. ela já vem de um histórico de empreendedorismo, que ela provavelmente tem algum resquício, alguma coisa do que ela vivia lá com os pais dela, que ela gostava, e outras coisas que ela não gostava. Do tipo assim, isso aqui eu não vou. Se eu tiver o meu, eu não repito. Não replico. Exato. Exatamente. Meu pai ele é cabeleireiro e minha mãe é maquiadora, né? E eu vim de uma realidade totalmente diferente do que eu vivo agora. Meu pai, ele não tinha dinheiro pra nada, né? Eu falo que cada geração vai mudando. A minha irmã nasceu em outra realidade da qual eu não nasci. Eu nasci na realidade que meu pai não tinha dinheiro pra comprar o leite, me deu água com Nescau. E aí a gente lutou juntos por tudo. Já fiquei no carro para meus pais trabalharem. Então, teve diversas situações que eu fui aprendendo. E uma das coisas que eu nunca tive medo foi trabalho. Porque na minha família não tinha segunda opção. O trabalho era o que fazia acontecer. E foi o que você estava falando e eu falei, não é sobre dinheiro. E o tempo todo eu falo para minhas colaboradoras, não é um perfil no Instagram, não é uma empresa, é simplesmente o amor da outra pessoa. Aquele negócio que a pessoa tá dando na nossa mão é tudo pra ela. É o legado dela, é o que ela vive, o que ela sonha. É muita responsabilidade nossa chegar e falar, vou transformar a sua empresa. Tá, mas tem uma empreendedora ali por trás. Tem uma mulher que tá sonhando com aquilo. Tem uma mulher que sempre quis ter aquilo. E aí, você vai brincar com o ganha-pão dela? Você vai brincar com aquilo que põe comida na mesa dela? Então, isso é outro valor que a gente não negocia também. A responsabilidade pelo aquilo que a gente tá fazendo. Você vê na fala dela a maturidade. Hoje o cliente chega pra você e ele quer, de primeiro momento, trabalhar as redes sociais dele. Sim. E aí, quando você começa a trabalhar as redes sociais dele, é que você começa a entrar no negócio e falar, opa, Tem mais além coisas. disso, tem Sim. mais coisas. E o que são essas coisas que você trabalha? Além da parte do posicionamento digital, tá? Uhum. Mas o que você traz para essas empreendedoras? Quando eu entro no negócio, eu vou olhar desde de como tá o lixo da empresa até como os colaboradores estão nos portando e como a pessoa que tá ali na frente da empresa tá se portando.
Por quê? Muitas das coisas que acontecem para a pessoa não ter vendas está relacionado à gestão do negócio dela. E aí o que acontece? No Brasil, né, o marketing mudou muito, né? Então, o que o marketing ele é? Ele cuida da escolha do produto, ele cuida o preço que esse produto vai ter, onde ele vai ser ofertado, como ele vai ser ofertado, qual vai ser a promoção desse produto. No Brasil, não. No Brasil, as pessoas acham que, assim, promoção é isso que o marketing faz. Ele vai vender meu produto. Então, o empreendedor, quando ele abre um negócio, ele vai lá, pega, investe em infraestrutura, investe no estabelecimento, investe no produto, investe no funcionário, investe até numa identidade visual, né? Porque a pessoa fala assim, sem logo não dá pra abrir um negócio. Aí ele vai abrir, na sorte, vai rezar todo dia pra chegar cliente. Aí quando não chegar cliente, quando não vender, ele vai fazer assim, agora eu vou chamar o marketing. Que é o marketing que vai vender. E a gente não é vendedor. A gente cria toda uma narrativa e toda uma experiência para fazer com que aquele produto seja exatamente o que as pessoas estão procurando. E não pegar um produto e falar pra pessoa, você precisa disso. Então, o marketing nenhum salva um produto, um serviço ruim. Então, e aí como a gente entra nessa parte anotar. Marketing Não nenhum salva um produto ruim. Não salva. E aí, quando a gente entra na empresa, é para essa promoção, né? Que o marketing tá lá, os 4 P's, o P de promoção é esse que eles querem trabalhar. Só que aí a gente volta e fala, opa, aqui precisa mudar. E nem sempre é fácil. Eu ia te falar isso. nem E como é sempre. que você faz? Porque se o cliente vem procurar alguma coisa com você, como é que você muda essa mentalidade? Fala assim, olha, vamos Você lá. quer um post, mas eu tenho uma estratégia. Como que Sim. você faz essa mudança Boa de pergunta. chave? Como é que você traz essa consciência do seu cliente? Você já vende Sim. de imediato? Como que é? Eu explico normalmente que a gente trabalha em 3 etapas. A primeira etapa é a estruturação, onde a gente vai arrumar a casa para receber pessoas. Então eu falo, você nunca recebe uma pessoa com a casa bagunçada. Então vamos arrumar a casa. Que é a parte das redes sociais para deixar tudo bonito e ele fala assim, ok, contratei o que eu queria. A segunda etapa é validação de estratégia. A gente vai pegar toda a estratégia das redes sociais e entender o que está acontecendo. E a terceira etapa é a expansão. Que é quando a gente já tem um relacionamento mais próximo com o cliente, ele já entende como a gente trabalha, já entende a nossa dinâmica e normalmente já criou um vínculo de amizade. Aí é quando eu entro e sou sincera. Com o pé no peito. Eu falo, isso daqui não tá legal. Amigo, deixa eu te mostrar. Agora que a gente já tá isso daqui íntimo. não tá bom. Você ir descabelada todos os dias não tá rolando. Já rolou. Como não Toquinha, pode ir descabelada toquinha. nos lugares? Porque você lida com diferentes perfis. Mas né? deixa eu te falar, isso é interessante porque ela tem tipo um produto oculto. O ouro dela, que é o último, na minha visão, que eu tô vendo aqui, a expansão é o que ouro ela é tem de último. diferencial. Ela não vai vender esse Você ouro não vende esse no ouro primeiro porque não tem nem a contato. mentalidade. Ela vai construindo ali um Ela relacionamento. vai criando uma necessidade. Sim. Menina, que lindo isso. Eu quero construir também essa necessidade no meu cliente. Sim. Já vou me inspirar nela. Você se inspira aí nela também. Pensa aí como é que você pode construir esse olhar do teu cliente pro produto que você oferece. Você transforma ele num cliente sem ele saber. Mas aí eu Sim. pergunto assim, com relação a preço. Eu contratei e tá num pacote até eu chegar lá na surpresa no final? Não tem nenhum custo. Nenhum custo. Porque se eu não fizesse isso, eu não traria resultado. E eu não durmo à noite se a cliente fala que ela não tá vendendo. É simples assim. Então, assim, se ela falar que ela não tá vendendo, eu vou panfletar a rua. Eu vou bater de porta em porta e falar, vai lá conhecer vou comprar agora. pra mostrar que ela Entendeu? tem o primeiro Eu vou dar um jeito de fazer você vender. Só que isso vai sempre interferir. Então, assim, eu posso falar que você plantar bananeira vai te trazer resultado. Então, eu vou lá plantar bananeira com você. Por isso que quando a gente faz uma expansão, como eu falei, eu tava contando pra vocês, né? Quando a gente fez uma expansão pra ter um e-commerce em todo o Brasil, eu não tinha certeza como aquela fábrica iria, de fato, entregar pra todo o Brasil. Eu sabia como fazer, talvez eles não. Então eu fui até a fábrica e fiquei até 11 horas da noite montando todas as estações e toda a logística, caixa por caixa, pra ter certeza que aquilo ia ser a coisa certa. Porque o que ia ser comunicado tinha que ser entregue. Então você não Exatamente. podia E ela tinha que comunicar. garantir, Eu tinha que garantir E você isso. tinha que garantir isso. E aí eu fiz todas as estações, a gente gravou vídeos, né? E mostrou esses vídeos pra toda a equipe. Falou assim, agora você vai fazer assim, 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 assado. Pronto, tá entregue. Processos. Os processos. É muito louco como os nossos episódios, né, vão... E tá intercalado, sem combinar, todas trazem. Porque hoje a gente estava aqui num esquema de gravação e todas trouxeram essa questão da importância da empreendedora, da empresária ter um processo para si. Sim. Tudo é processo. E eu sou um pouco maníaco com isso. Eu já só tenho 24 anos. Nossa, você vai
Agora você traz para nós algumas coisas de expansão, alguns casos que você já tratou, para a audiência também conhecer um pouco mais do seu trabalho Sim. e ficar mais palpável. Não, exatamente o que ela faz. Você pode compartilhar conosco alguns exemplos, algumas coisas? Sim. Um desses exemplos é o Cenouradas, que é a primeira marca de bolo de cenoura do mundo. Eu comecei a fazer Marca de bolo de cenoura. só bolo de cenoura. Ele só vende bolo de cenoura. Tudo E é por de que bolo que eu de não cenoura. conheço, gente? Eu amo Vamos bolo lá, de cenoura. cenouradas. É uma delícia. Cenouradas? Ela é uma franquia? Não, ela não é franquia. Todas as lojas são delas, mas ela ficou muito conhecida, né? Porque ela lançou algo que tem uma experiência envolvida, né? Você não tá indo comprar só um bolo, você tá indo comprar um bolo na primeira loja de bolo de cenoura do mundo. Gente, é do lado da minha casa. E tudo é bolo de cenoura. Sim. E aí eu conheci essa empresa, né, através das redes sociais, eu já gostava muito. E aí calhou, né, network, conheci uma pessoa e tal. E aí precisava cobrir um lançamento de uma loja dela. E aí a gente cobriu esse lançamento. E aí ela contratou a gente em seguida para cuidar das redes sociais, né? E todo o pacote de gerenciamento de redes sociais, ele vai com foto, com vídeo, com edição, com tudo que é necessário para fazer acontecer. E aí a gente começou a trabalhar tudo com ela, e aí a gente foi identificando que tinha o público de outras cidades, até de outros países. Ela já chegou a levar em outro país escondido na mala bolo de cenoura pra entregar pras pessoas. E não tinha como entregar, porque a gente não tinha loja. Então, como ela tinha, né, a validade boa pra gente trabalhar, a gente falou assim, bom, vamos lançar um e-commerce pra gente conseguir vender para todo o Brasil. O bolo saía daqui. O bolo saía daqui de São Paulo. Ia pro norte, pro nordeste, pra Qual é a todos os validade do lugares. produto dela? Cada produto tem uma Tá, validade, mas deve ter depende. uma média de Sim. mínimo 5 dias. A gente mandava por Sedex Tá. e chegava inteiro. A chefe perguntando a validade. Não, eu tô achando isso... Estratégia, dá pra você aplicar, ué. E aí a Ou gente replicar. pegou, criou um e-commerce, só que a gente não podia perder uma coisa, a exclusividade. Porque as pessoas sonhavam em ir no Cenouradas, porque era algo exclusivo e não tinha disponível em todos os lugares. Tá. Então a gente fez uma estratégia de lançamento desse site e ele abria em esporádicos dias. Então a gente fez toda a logística da fábrica, vendeu durante um final de semana inteiro, E fechou. faturou mais de 10 mil reais naquele final de semana, e aí fechamos o site. E aí foi quando a gente fez essa logística da fábrica que eu falei. Agora precisa entregarem. Precisamos entregar esses produtos. Eram muitos pedidos. E aí a gente fechou o site, as pessoas ficavam pedindo, vai ter site pra todo o Brasil, vai ter site pra todo o Brasil. E a gente abria mais uma data depois de um tempo e as pessoas compravam enlouquecidas. E é legal que, assim, uma estratégia bem feita, a pessoa dá um jeito, né, de conquistar aquilo, de ter aquilo. Eu lembro que Gerou na época... urgência, né? É uma só urgência, naquele momento. somente escassez. naquele momento. Então, assim, a gente teve um problema na parte do site que não dava pra comprar no cartão de crédito, apenas no Pix, só que o Pix precisava ser confirmado pra comprar confirmar. Isso no final de semana e ninguém no escritório. E aí a gente fez toda uma operação pra conseguir a confirmação, ia ticando cada uma das coisas, manual, cada um dos pedidos, e foi um final de semana que eu fiquei, aquele problema. O que você aprendeu com isso? Não abre mais o site de final de semana. Exatamente, vamos abrir ele no pagamento. dia, né? Vamos abrir de segunda. Fica a aprendizagem. Conseguimos, e mesmo assim as pessoas compraram. Mesmo não tendo débito, mesmo não tendo cartão de crédito, mesmo mandando um Pix e nem sabendo se receber as respostas, elas compraram. Muito bom. Aí então você tem os cenouradas e de gestão de crise, porque já teve uma crise, né? Final de semana, tem que confirmar Pix sem conseguir. Crise. O que mais que você tem aí no seu portfólio? Situações que você tem para a audiência te conhecer mais? Então, de gestão de crise foi a parte da fazenda, né? Eu cuidei de todas as redes sociais e, além disso, a estratégia do participante Biel da Fazenda 12. Era um participante muito difícil e muito desafiador, porque ele tinha, né, polêmicas envolvendo o nome dele na internet. Inclusive, ele mudou de país para fugir dessas polêmicas, porque ele não tinha espaço para ele aqui, né? E aí ele entrou na Fazenda e aí a gente cuidou. Eu fiquei 4 meses em Lorena, interior de São Paulo. Pra fazer a cobertura, a né? irmã dele e um amigo dele. Porque a gente não tinha uma equipe grande. Uma equipe de reality show, pra vocês terem uma noção, é de 30 a 60 pessoas. E a gente tinha 3 e um sonho. E somente. Éramos 3 e um sonho, dá o nome do 3 e um livro. sonho, entendeu? Dormindo a hora que ele dorme, acordando a hora que ele acorda. Fazenda, eles acordam às 5 horas da manhã, às 6 ali, né? Porque tem que cuidar das galinhas, do boi. Então, era uma imersão. E aí, a gente foi contendo as crises ao longo do caminho, Você né? se gerenciava ele é uma empresa. Ele é uma empresa.
É a pessoa que Sim. é uma empresa. Isso, e aí a gente foi gerenciando todas as crises. E reality show tem muito disso, né? A equipe do adversário solta na imprensa uma mentira que até você desmentir aquela mentira já passou. Ele fala alguma bobagem, você tem que achar uma forma de tornar aquilo engraçado ou de se redimir por ele aqui fora. Mas ele se tornou fiquei vice-campeão. estressada. Ele foi até a final. A gente conseguiu levar ele até a final. E aí ele ficou em segundo lugar, perdendo para Jojo Todinho. E aí ele conseguiu voltar pro Brasil, continuar trabalhando. Hoje ele tem uma filha, esposa, que inclusive conheceu na Fazenda. E hoje ele trabalha, faz publis. E você a gente continua assessorando Não, ele? foi Não, apenas foi só durante aquele trabalho momento. pontual. período. E aí acontece, por exemplo, no Big Brother 21, me ligaram desesperados para gerir uma crise. Ah, eu quero ter uma crise pra ela gerenciar. Eu achei isso muito legal. Borel, ela quer uma crise, Borel. Vamos gerenciar uma crise. Eu percebo que você fala com muita paixão Eu sobre adoro. essa parte do gerenciamento de crise, porque deve ser um frenesi, deve ser um... Ela É gosta de uma adrenalina. Eu falo que é adrenalina, porque sempre quando acontece alguma crise de algum famoso, assim, me perguntam, o que você faria? Vou anotar o celular dela depois. Por caso precise de algum momento, né? Ana, a casa caiu! Ana, a casa caiu. E eu sempre me pergunto, o que eu faria nisso, né? São poucos casos que eu não vejo uma forma De resolver a situação. Eu tenho coisas que são inegociáveis. Então, assim, eu não trabalho com política, de jeito nenhum. Não trabalho com coisas religiosas, porque eu acho muito complicado. São dois fatores muito complicados, né? E também não trabalho de forma alguma com jogos de azar. Então, são os 3 pilares que eu não aceito, né? Inclusive, no meu contato tá lá. Qualquer coisa de... Se envolver em alguma coisa que está sendo investigado, Também eu não não. trabalho mais. Então, porque política, você corre o risco de estar mentindo em 90% dos casos. Jogo de azar, pra mim, é contra totalmente meus princípios, que vai tirar dinheiro daquela pessoa que não tem nem noção do que é. E a parte de religioso, né? Que afinal temos muitos pastores com Rolex aí por aí pegando dinheiro do povo, né? Claro que existem instituições muito respeitosas, mas eu não trabalho. Não, e é uma decisão dela. Decisão. A Sim. estratégia do negócio dela é ela, é o valor. Tá Não, muito não certo. aceito. E aí, só que quando eu entro numa gestão de crise, é aquele mix de adrenalina de e se? Porque é uma cartada. Eu falo que às vezes é sorte, né? Você pode fazer uma coisa dar super certo, como você pode fazer uma coisa dar super errado. Ô, Ana, eu não entendo isso como algo assim, eu quero ser uma gestora de crise. Teve você lembra de alguma coisa que você resolveu e que você falou, nossa, isso aqui é uma habilidade que eu tenho. Tem alguma história que você lembra da tua vida? Eu acho que eu sou uma pessoa que, sob pressão, Funciona bem. eu funciono bem. Então, quando acontece, vamos supor, um acidente, alguma coisa assim, eu ligo uma chave que parece que eu perco o sentimento ali na hora, eu vou sofrer depois. Depois eu choro, depois eu sofro, depois eu grito. Mas naquele momento eu penso com a razão e fui centrada nisso. E aí eu acho que eu comecei a pensar em gestão de crise quando eu assisti Scandal. Porque Olivia Pope é a melhor Olivia gestora Pope. de todos os tempos. Maravilhosa. E aí eu olhava aquilo e falei assim, eu acho que eu já faço meio que isso. As pessoas me procuram no desespero. Então eu acho que eu posso fazer uma coisa assim. Tá. E aí foi quando eu fui me arriscando. E, claro, depois de cuidar do Biel na Fazenda, isso me trouxe outras oportunidades, né? Então, um influenciador faz uma publi que deu errado. Vamos ligar Aí pra me Ana. liga. O influenciador teve um problema muito grave com uma marca. Aí me liga pra eu gerenciar como vai ser comunicado e tudo mais. Que máximo. É uma coisa que eu nunca nem sabia que existia, olha. E aí o legal é que o digital é Eu isso, já né? tinha escutado o gerenciador de crise em política. Sim, tem Em muito. política tem muito. Não, e nas empresas tem, mas eu nunca tinha visto esse olhar do digital para esse lugar, para uma atividade, um profissional especialista em redes digitais. As redes sociais. Tem muito. Ela vai fazer É que gestão para isso. É que ela traz esse conhecimento que é muito importante, porque quando você comunica, que é o, né, quero posicionar, então eu tenho uma marca, me ajuda nas redes sociais, tarana, tarana. Então quando você já tem um especialista que faz isso, mas ele já sabe e já tem expertise para crise, ela tá um passo na frente.
Porque tudo que você publica pode gerar crise. Tudo. Pode comunicar ruído. E ela já sabe resolver o problema. Então, esse é o grande diferencial dela, né? Sim. Você já sabe uma resolver coisa o ruído. que é legal, que é uma oportunidade para o novo, porque assim, o digital é novo para todo mundo, ou para 90% das pessoas em todos os negócios. Então, porque digital não é publicar, não é igual fazer, não é ela fazer um post, não é colocar uma foto. Sim. Então tem todo como um paranauê por trás, toda uma coisa por trás que é um negócio. E ela é a empresária do digital da estratégia que tem ali. Então, Sim. é esse lugar da pessoa ver, igual você falou da empresa do bolo, né? Ela tinha lá, ela sabia fazer lá no físico dela. Mas eu vi uma oportunidade aqui. E você vê como que ela é uma profissional multifacetada, né? Sim. Ela tem... Não, eu tô pensando aqui, a próxima pergunta vai ser bombástica. Solta a bomba, Bianca. Eu imagino que na hora do desespero a pessoa tá disposta, né? A pagar. Como que é a precificação desse serviço? Porque você falou sobre precificação lá no começo, que você vê muito o empresário com dificuldade de precificar. Eu falo porque eu tenho. A maioria de nós A tem Mary como... deve ter também dificuldade de precificar a hora dela. Como que se precifica a hora de uma profissional que vai gerenciar uma crise? Depende da crise. Tá. Que depende Tudo do depende cliente, da né? crise. Deixa eu ver qual foi o formato, né? Saiu na Globo, saiu aonde, né? Depende da crise. Não digo, por exemplo, teve uma crise que eu resolvi em uma reunião de 1 hora, que teve 15 milhões de visualizações. Então não é muito sobre os locais que saíram, é o tempo que eu vou precisar para gerenciar resolver. essa crise. Tá. Então, às vezes, eu vou ter uma reunião inicial com você que você vai chorar, você vai surtar, e eu vou estar ali como psicóloga, respirando e tudo mais, e a pessoa tem que estar disposta a fazer o que eu mando. Porque nem sempre ela vai concordar. Então, quando a pessoa... Mas normalmente quando ela tá desesperada, ela vai aceita, né? aceitar, Porque ela já perdeu. porque ela entende que eu tenho expertise ali. Mas aí, às vezes, eu vou ter que acompanhar ela durante 1 mês. Às vezes eu vou ter que acompanhar ela durante 2 meses. Tudo isso depende do tempo que vou levar. Se não, por exemplo, uma coisa pontual, uma consultoria. Então, vamos supor, se aquele problema do cartão fosse uma crise que a pessoa não soubesse resolver, em 1 hora eu sentava com a pessoa, dava a solução e ela paga uma consultoria de 1 hora. Tá. Mas já aconteceu. Por exemplo, o Bel foram 4 meses. Ele ficou até o final do programa. Foram 4 meses, 24 horas no meu dia. E foi 2021, você comentou. Você já tinha outros clientes ou você ficou imersa lá, a tua empresa ficou dedicada a ele? Do Biel foi 2019, se eu não me engano. Tá. A empresa, ela tinha uma colaboradora naquela época e como estava ainda no início, a gente Você conseguia conseguiu fazer dedicação gerenciar. exclusiva lá. Tá bom. Aí agora eu faço uma pergunta para você, trazendo essa questão, porque você é muito nova. Sim. Aí quando você fala de gestão de crise, você fala de marca, às vezes você fala de valores. Porque assim, a marca da pessoa, às vezes, vale milhões de reais. É a imagem dele. E tudo bem que ele é uma pessoa mais jovem e tal, nas suas experiências. Como que é isso? Como as pessoas te tratam? Às vezes as pessoas... mas essa menina vai cuidar... Sofre preconceito? Muito, muito. Eu sofro preconceito o tempo todo em questão da minha idade, né? Eu antes não falava minha idade. Hoje eu falo. Porque hoje eu valido o meu trabalho com a minha Os resultados que você já experiência tem, e tudo né? mais. E eu acredito que é por isso também que eu não atendo muitos homens como clientes. Porque é muito comum você ouvir um homem tentando explicar o meu trabalho, né? Porque ele acha que ele sabe mais. Ou um homem não acreditando que meninas tão novas conseguem fazer alguma coisa pela empresa deles. Então, por isso que o meu público é mais feminino e tudo mais. Não que mulher não faça isso também, tá, gente? Tempo atrás eu demiti uma cliente que ela era ridícula nessa parte porque ela falava que ela sabia mais porque ela era mais velha. E ela nunca tinha feito nada no digital. Então... Não aceitou Não ser aceitou. comandada por uma pessoa mais Entendeu? nova, não deu. ela poderia saber mais na área dela, mas não na sua especialidade, né? Exato. Você é É especialista. a mesma coisa E eu vou falar falar. uma coisa, assim, que é uma quebra de paradigma, assim, muito importante. Existe uma diferença grande entre gerações. Sim. A nossa época não é do digital. A nossa geração não é. É a geração nova, Sim. né? Então, assim... Eu tenho uma dificuldade real de ficar fazendo vídeo pro YouTube. Sim. Né? Meu filho de 5 anos pega... Da Oi, hora. pessoal, tudo bem? Esse Sim. aqui é meu canal. E ele tem toda a entonação. E dá um like. E ele fala naturalmente, né? Então, lembra que a gente falou de ego? As pessoas nem sempre estão abertas a ouvir outras. Sim. Principalmente se Principalmente se for por idade. Então, o que aquela pessoa tem? Só que pessoas mais novas têm uma expertise no digital que a gente não tem.
Esse jogo não é tão natural pra nós. Nós temos que Sim. desenvolver essas habilidades, E a entende? gente pode estar também na posição de julgar. A gente não é perfeito. Por exemplo, eu uma vez fui ter uma aula de marketing, chegou um professor idoso, eu olhei pra cara dele e fiquei pensando, o que ele vai me ensinar? Foi o melhor professor de todos. Quando eu ouvi ele falar, meu queixo caiu no chão. Então, assim, eu também faço isso. A gente também vai com preconceito, né? Entendeu? Tem os dois Isso lados. é normal. A questão é, realmente, as pessoas elas não entendiam como eu, tão jovem, conseguia fazer isso. Aí eu começava a me vestir de forma uma pessoa mais velha. Hoje eu uso blazer, mas é porque eu gosto de blazer colorido, eu gosto de blazer estampado. Eu não gosto de blazer preto, nude, não é a minha vibe. Eu chamo minhas clientes de senhoras. Então, eu falo hello senhoras. E é até engraçado, porque eu tenho um médico que é meu cliente que ele já chama hello senhoras. Você já criou a sua identidade, né? Então, assim, da mesma forma que existia muito isso, agora eu não sinto mais tanto esse peso. Eu sinto mais esse peso da minha idade quando é pessoas próximas a mim. Familiares que contratam outras pessoas em vez de contratar o meu serviço. Olha. Amigos da família que acaba indo para um profissional ruim só porque não põe valor naquilo que Não você dá faz. valor. Eu ainda enfrento isso, mas também já enfrentei a contratação pela minha idade e pela minha forma. Então, por exemplo, uma vez eu fui contratada para cuidar do Instagram de uma pessoa que era jovem, né? Ele não era nem maior de idade ainda, e ele não queria que fosse uma pessoa engravatada, séria e tudo mais. E na época eu tinha cabelo rosa. E aí ele achava o máximo. Ele falou assim, Hello, ela tem cabelo rosa, você já viu como ela é jovem? Entendeu? Então, assim, existe isso Essa também. identificação. Mas isso às vezes me impede de tomar algumas decisões. Por exemplo, meu sonho é pintar meu cabelo de rosa de novo, mas eu ainda seguro porque eu fico com receio de como vai ser a aceitação em questão a isso. Tem que... eu acho que a gente falou de imagem, né? Ela tem uma identidade muito mais. Muito Acho que definida. à medida que a gente ganha mais autoridade, a gente fica mais confiante no Sim. nosso posicionamento, e isso só vem com a nossa jornada, as nossas escolhas de identidade, de posicionamento, elas vão tomando um outro lugar, Sim. né? Então, é o que um pouco a Carlinha falou, né? Então, uma coisa é você tem que construir a tua identidade, né? Pra depois você vir e ter a autoridade e até a confiança. Sim. Se eu pintar o cabelo de verde, eu vou saber vender do mesmo Exato. jeito que se eu tivesse um cabelo padrão que a sociedade tem, entendeu? Sim. Então, eu acho que é muito esse jogo também que é da maturidade, que vai vir. Você Sim. é nova e as suas experiências, você já começou. Então, assim, a hora que ela tiver com 40, filha... Não, e assim, o que Foguete. é legal, Ah, e tá eu lá em acho que cima. serve para todas nós e para todas as pessoas que estão assistindo, independente da idade, é você ter segurança e confiança no que você faz. Porque ela fala assim, ela meio que, eu garanto o que eu tô fazendo. Uhum. Eu conheço o processo de ponta a ponta. E aquilo que de repente não tá no meu controle, no primeiro momento eu vou acompanhar para ver se vai. Eu vou validar. Então a gente Sim. tem que ter esse lugar seguinte, eu preciso ter certeza do que eu tô... Pelo menos a convicção de que eu consigo fazer, né? Às vezes você fala assim, pô, pode sair alguma coisa do controle? Pode, mas eu vou colocar esse copo aqui. Mas eu vou acompanhar a jornada. Legal, funcionou. Mapeei o processo. Agora eu vou treinar outras pessoas para fazer ele. Sim. O que você tá futucando Não, aí? eu tô futucando o Instagram dela. E ela é fundadora da Ive Comunica, Ive.comunica, e sócia da linha Evans e Evans. Evans e Evans. Agora conta o Evans. O Evans, isso, Porque essa é a boa ela história. trouxe o Evans pra família. linha? O que é uma linha? Linha de De cosméticos. cosmético. Ah, você tem uma linha de cosméticos? Tenho shampoo, condicionador e máscara, que vai extrato de caviar, óleo de melaleuca e buriti. Então conta o Evans, por favor. Conta a linha do Evans depois da sua linha, lógico, Sim. né? É, Não, se concentre no Agora- podcast. Não. É porque isso fala muito sobre você. Sim, Ela é sim. mais plural do que o que a gente A gente já falou- imagina. Exato. eu acho que eu sou uma pessoa que eu sou muito inquieta, assim. Eu gosto de projetos novos. Não dá pra perceber. Às vezes, você acha que não? Ah, eu também acho que não. Achei que você era Eu mais tenho assim, pavor né? de coisas monótonas, né? E, inclusive, quando eu era adolescente, quando eu era criança, todo mundo falava assim, você desiste de tudo muito rápido. Ai, você só desiste. E eu falava assim, gente, não é que eu desisto, é que eu vi um negócio que não deu certo, eu não vou ficar insistindo no erro, entendeu? Boa. Eu gosto de outras coisas. Então, eu gosto de projetos novos, né? Foi o que você falou, eu garanto ali, eu vou à frente, porque eu primeiro preciso entender o negócio, pra depois delegar. Claro que tem projetos que a gente entra junto, e né? faz junto e tudo mais, mas eu gosto de estar, porque cada pessoa eu aprendo uma coisa diferente. Então, eu posso trabalhar com você, eu vou aprender uma coisa, você vai me ensinar uma coisa que eu vou pregar na minha empresa, mesma coisa com você, mesma coisa com você. Cada um eu vou aprender uma coisa e essa é a melhor faculdade que existe, né? E o Evans, né, voltando no assunto, o Evans, ele
veio do meu sobrenome Evangelista, né? Que meu nome é Ana Beatriz Pimentel Evangelista Tedeschi. Pimentel era pimentão, pimentinha, nunca entendi. Um evangelista evangélica, também não sou. Tedeschi, Tedesco, Nazaré Tedesco, no Tedeschi, não sabia falar. Eu falei assim, gente, isso aqui não tá dando certo. Imaginei eu no palco, né? Já pensava que Forbes. Já pensava no palco, né? Já Você via pensava, lá, é muito bom. Entendeu? Sei lá, embaixadora da ONU, sei lá, entendeu? Não sei. Aí eu falei assim, gente, como eu vou falar num palco, né? Imagina alguém me apresentando Aí eu com o tenho nome que errado. falar. Meu nome já é difícil, porque é Ana com 2 N's. Eu já vou ter que falar Ana com 2 N's, entendeu? Já não tá muito bonito. Aí eu falei assim, vou ter que soletrar meu nome, isso não é legal. Aí, minha irmã, ela é loira, né, dos olhos claros, aí eu chamava ela muito de Sharpay Evans, e ficava, Evans, Sharpay Evans, Evans, aí foi indo. Aí eu tava assistindo um filme que era Imobiliária Evans e Evans. Doido, Sinais, né? filha. Sinais, eu peguei e falei assim... Aí meu pai tinha um e-mail que era uma abreviação de Evans, do Evangelista, eu falei assim, é isso, Evans! Aí eu fui colocando isso e minha família foi aderindo. Parem pra ouvir essa. E aí a gente começou, meu pai é conhecido como Augusto Evans, minha mãe Priscila Evans, a mudou o nome da Sofia família. Evans, todo mundo Evans. E aí... O sobrenome de família nasceu na filha, não dos pais. Não, E aí chega a gente esquecer que o nosso nome não é Evans. Então, documentos, às vezes a gente escreve Evans, a nossa assinatura tem Evans, então às vezes a gente passa o nosso nome Ana Evans. Aí eu falo assim, mas eu não sou. Aí acontece muito, tipo, sei lá, fila de balada. Tem que pôr o nome na lista. Aí quando eu vou, eu falo, meu Deus do céu, será que minha amiga lembrou que meu nome não é Evans? Aí eu falo, amiga, que nome você colocou? aí ela fala, não lembrei. Porque Aí agora eu não tem tenho que documento pra abrir. provar. Aí como eu vou provar? Eu tenho que abrir gente. Instagram, tenho que explicar toda a história. Encruzilhadas. E aí quando meus pais, durante a pandemia, a gente percebeu que o maior problema deles era ter apenas serviço, né? A gente precisava expandir um negócio que pudesse se vender sem necessitar da mão de Deles. obra. E aí foi quando a gente desenvolveu toda uma fórmula de produtos. O nosso produto, ele tem muita qualidade. Foi uma coisa que a gente, por trabalhar anos no salão, nunca abriu mão, né? Ele é principalmente para loiras e cabelos cacheados. Que ele é muito hidratante, né? O caviar, ele hidrata muito, o pH dele é maravilhoso, o cheiro, se você tá tomando banho, a pessoa sente da sala. Eu já aconteceu, eu tava jogando vôlei e bateu um vento e pararam e falei, que cheiro é esse? E descobri que é meu cabelo, porque o cheiro é realmente algo muito impressionante. E aí foi quando a gente sentou e eu falei assim, não, eu quero entrar com vocês, quero ser sócia de vocês. E aí eu gerencio a parte administrativa dessa marca. Meu pai é a cara da marca, não tem jeito, ele vende até água suja, se deixar. Meu pai é o melhor vendedor que você Lembra pode o que ela conhecer. vende, né? Entendeu? Eu tive aula com ele, tenho aula com ele até hoje. Meu pai só fala assim, vende esse copo aí, ele vai vender. Nossa. O pai e a mãe empreendedores também deixaram a filha fazer parte. Isso é muito legal. Ouviram a geração nova, ouviram A expertise, a viu que expertise. poderia ser Eu acho que muito você legal. deveria colocar o Evans, que nem a Xuxa colocou. Eu também acho. Maria das Graças Xuxa Meneghel. Ela podia A pôr o gente Evans quer como muito. segundo nome. No momento a gente só tem tatuado mesmo. Mas já tá. Só pra falar que é nosso, a gente falou assim, vamos tatuar aí pra ver se máximo. acreditam que é nosso. Mas a gente quer mudar sim, porque tudo é Evans, né? O Eve, eu queria colocar Evans e Evans, mas eu pensei, acho que não vai ficar legal Evans e Evans marketing, não era estratégico, né? E se você vê o Eve, né, EVE, ele é como se fosse uma abreviação do Evans. Mas na verdade não. Todo mundo falou assim, qual que é o nome? Eu tava procurando um nome pra minha empresa, tava lavando a louça, aí tava passando, sabe a série Lucifer? Que é comédia. Uhum. Aí era a parte que a Eva aparecia. Aí Eve, É isso. aí eu... Esse nome é meio bom, né? Que som bom. E ficou. Que massa. E aí a gente tem toda, né, essa parte de a primeira mulher do mundo, né? Então tudo linkou com as mulheres que trabalham nessa empresa. muito, muito legal. Você tem muito forte valores. É muito dela, né? Você mudar o nome da tua família, porque você tem uma crença e você acredita naquilo, você vende a tua ideia, você faz isso pelo seu time, você mostra para o cliente que ele compra um produto, mas você mostra para ele que precisa desenvolver. Você tem muito forte valores inegociáveis. Sim. Né? Então, eu acredito nisso e nisso não vai. E eu acho que isso é um insight muito importante para o empreendedor. Saber acreditar naquilo que ele tem de valor. E não negociar.
A gente precisa ser firme nos nossos posicionamentos. Porque no empreendedorismo a gente é muito questionado. O tempo inteiro. Eu sempre falo, se estão te chamando de louca, você tá no caminho certo. Sim. A hora que fala, meu, você é louca, putz, Perfeito. é aí. É esse o caminho que eu vou. Da loucura, do desafio. Só que isso te coloca numa zona de, tipo, será que é? Será que não é? Eu tô louca mesmo ou não? E você, na tua narrativa, você coloca o tempo inteiro que você tá lá, firme e forte. Venha quem vier, dou o que doer, eu tô Sim. aqui, eu mudei o nome da família, eu acreditei no produto da minha Não família. tinha segunda opção. Não tem segunda opção. É isso, não ter a segunda opção. E às vezes no empreendedorismo, muitas pessoas têm um trabalho e começam a empreender como plano B, A gente já tinha falado isso em um momento. né? E aí, quando você começa... E eu fui uma dessas, né? Eu abri a minha associação tendo um plano A. A associação nunca foi o plano A. Até eu perder o emprego do plano A. Sim. Aí ela virou plano B, porque Não tinha não escolha, tem não tinha opção. opção. Sim. Então, o empreendedorismo, quando a gente tem como indo com duas possibilidades, ele nunca cresce. A não ser que você torne ele seu plano A e ele não vire opção. E aí é a dedicação, E né? aí é Todos os dedicação projetos que ela full-time. fala aqui, ela fala do quanto ela se dedica para aquilo funcionar. Eu fiquei 4 meses imersa lá num cliente que eu estava atendendo. É uma reunião o tempo todo até eu resolver. Então eu acho que é esse lugar. Porque mesmo que você seja empreendedora, só tem esse negócio, mas se você não se dedica para poder aprender, se você não se dedica para ver novas estratégias, se você não se dedica para poder aprimorar o seu produto, você não vai ter sucesso. Então, dedicar, né? Igual você falou, empresa é igual filho. A gente não se dedica para os filhos? Você ainda não tem filhos, eu creio que não. Não. Como a gente dedica para criar um filho, para poder fazer crescer, para fazer ele dar certo? É um negócio. Sim. E você veste aquilo, você acredita, né, que a educação que você deu, que o tempo que você gastou, que o dinheiro que você colocou é o que ela faz. Então, assim, eu vejo que eu falei muito essa questão da idade, mas é porque, até para quebrar, às vezes, alguns estigmas, alguns preconceitos de que a gente tem que o mais novo não tem o que ensinar para o mais velho. E cada uma na sua expertise. E, Sim. tipo assim, eu olho, aí vocês podem complementar, meninas, a visão estratégica que ela tem 24 anos de idade, É mas ela tem uma nato. maturidade, ela tem uma visão estratégica, ela tem um fogo interno que move ela, mas que muito assertiva, É muito assertiva. né? Então, assim, o que fica pra nós, assim, eu encerrando a minha fala, é a gente olhar pra quem tem resultado e se inspirar, independente de se tem 20 ou se tem 80 anos, como você deu o Sim. exemplo do seu professor. Todas as pessoas têm, igual aqui nos nossos episódios, como a gente aprende? Como a gente vê coisas que você não viu? Às vezes tá até na nossa cara, Sim. mas você nunca tinha olhado por esse, eu nunca tinha olhado desse jeito. Não, e a gente vê mulheres também, eu sei lá, meus 3 negócios, ela tem 5, 6 se bobear, então assim, dá pra fazer, dá pra fazer. É só você ter estrutura, é você ter equipe. Hoje ela que tem colaboradores no Brasil inteiro, essa coisa do online, do à distância é possível. Sim. Sempre olhar a história das outras pessoas como inspiração e como lição. Como lição. Muito bom. Eu Quer tô falar? aqui chocada. Eu acho que é muito legal mesmo isso, assim, a pluralidade, você mostrar que é possível, aí você mostra para as pessoas mais maduras, para pessoas mais jovens também, que às vezes estão ali, poxa, né, desconfortável, será que eu não posso? Porque assim, quando a gente perguntou nisso, você gosta? Eu amo fazer isso. Qual que é o teu desafio agora? Meu desafio agora, desse momento, se diz de serviço De novo, trabalho. de Agora, novo. qual que é o desafio agora do teu negócio? Hoje o desafio é falar não e entender, né, o que a gente é capaz. Mas também a gente se desafia o tempo todo. Nesse momento a gente tá gravando um documentário para uma empresa, sendo que a gente nunca gravou um documentário na vida. A gente nunca fez isso. Mas a gente Aceitou o se desafio. propôs e a gente vai fazer. A gente não sabe ainda como, a gente não sabe como vai ser o final, mas a gente vai fazer. Então a gente se desafia em coisas que a gente não tem expertise ainda, mas a gente se junta para aprender e é bem sincero das nossas escolhas. Então eu acho que o meu maior desafio hoje é não abraçar o mundo, mas eu também gosto de abraçar o mundo. Então Não é fica abraçar nisso. sempre, né? Não é De vez em abraçar quando a gente- sempre. O seu Mas é maior aquela desafio coisa. é. Você começou falando que o maior desafio é dizer não. Dizer não. Mas às vezes o sim é o que ensina. Tudo que eu aprendi foi na marra, então... E qual que é o seu maior sonho? Meu maior sonho hoje é ter uma empresa, né, que tenha mais de 100 colaboradores,
que tenha realmente um destaque, principalmente pelas vertentes, né? Que a gente crie mulheres independentes, que elas consigam crescer profissionalmente, se ajudar, e que isso se torne algo que as pessoas consigam replicar em outros lugares, né? Então, meu maior sonho é o crescimento dessa empresa pelo Brasil todo ou o mundo inteiro, né? No momento, a gente tem uma equipe de 11 colaboradores, a gente tem uma meta de crescer 200% esse ano. Não é uma meta fácil, não é uma meta que não é nem lógica, porque quando a gente fala de crescimento de empresa, a gente tá falando de 10% ao ano, 5% ao ano. E a gente tá colocando um crescimento de 200%. Então, é realmente fazer com que se torne uma potência de mulheres comunicadoras. Muito Gente, foi bom. um prazer ouvir ela. Tô muito, muito feliz de ter você com a gente aqui. Foi um prazer. Porque a gente ouve de uma mulher jovem, né? Eu ia falar menina, mas eu corrigi aqui no meu cérebro antes rápido. Uma mulher. E que tá ensinando tanto para outras mulheres aqui que já têm mais experiência, mais idade, mas é um frescor, né? É um não ter medo de Isso aqui tentar. que me passou aqui pela cabeça quando ela tá falando, daqui a alguns anos a gente poder olhar e falar, nossa, lembra quando ela foi lá no podcast que ela falava que ia crescer 200%? Não é que ela cresceu e tá mais do que isso? Ai, Forbes, Under 30. Fala, joga pro universo Gente, lá. entendeu? Logo, quem sabe Forbes. Eu ainda tô com tempo de estar ali no Forbes Under 30. Entendeu? Na capa, assim, sabe? Eu ainda tô com tempo, daqui a pouco ela não vai ter, tá? Então, ó, já pega essa dica, corram, porque ela vai crescer 200%, ela não vai ter tempo na agenda. Mas foi muito bom, realmente é um frescor escutar você, essa visão estratégica que você tem, que eu acho que não são todos que têm, independente da idade ou não, não é todo mundo que tem uma visão estratégica de negócio, de crescimento, de entender o que está por trás, né? Não é só sobre entrega do serviço, mas é como eu entrego o serviço e cresço, né? Como é que eu faço a expansão do negócio. Isso você faz no seu negócio e você já entendeu o que você tem que fazer para os outros, Sim. né? Porque não é todo mundo que tem essa visão. Então, foi uma delícia ter você aqui. Obrigada pela sua participação. Obrigada pelo convite, meninas. Amei. Que bom, que bom. E para vocês que gostaram aí desse episódio, compartilhem aí com todos que precisam aprender a ter um olhar estratégico, a ter uma mentalidade de dono, porque o que ela trouxe aqui é sobre mentalidade de dono, né? Ser além do especialista, é ter uma visão de como crescer, de como viver do que a gente ama, né? Sim. Então, se você gostou desse episódio, compartilha, nos sigam nas redes sociais, se inscrevam aí no canal do YouTube e até o próximo. Até. Tchau, gente. Foi ótimo.